18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está aí no melhor mix do Brasil. Segundou, hein, Carimilhão? Boa noite. Segundou, galera. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Boa noite especial pra quem nos acompanha ao vivo no YouTube e no Instagram, pelo @18horasnews. Boa noite. Boa noite, muito bem. Vamos aos destaques do programa 18 horas desta segunda-feira. Crise na segurança pública. Policiais militares do estado do Amazonas foram presos na madrugada de sábado na cidade de Maraã. Eles são acusados de assaltar e extorquir garimpeiros em vários municípios da região. O Sindicato dos Servidores Públicos Federais cobra mais segurança para os funcionários da FUNAI no Vale do Javari. E segundo o sindicato, os servidores da FUNAI estão trabalhando de portas fechadas por medo das constantes ameaças que estão recebendo. 6 horas, 3 minutos. Boa noite para você em 100,7 na sintonia certa, começando mais uma edição do 18 horas, só para você, juntos até às 7 da noite com os principais destaques do dia. Hoje é segunda-feira, 11 de julho de 2022. Estamos juntos. Mix. Olha, começamos a semana falando sobre as novas prisões de policiais militares na gestão aí de Wilson Lima, o governador. Neste sábado, homens da polícia militar foram presos na cidade de Maraã. Eles são acusados de assaltar e extorquir garimpeiros em vários municípios naquela região e cometiam o crime usando lanchas oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado. As lanchas e os presos foram levados para o município de Tefé, na mesma região, para a Delegacia Regional da Polícia Civil, Karime. Exato, Carlão. E esse caso é mais um reflexo do descontrole do governo do Amazonas na área da segurança pública, que está completamente abandonada por essa gestão. Estamos todos aqui reféns da criminalidade e esse é o fato. Bom, essas prisões acontecem um ano depois da prisão do então secretário executivo adjunto de inteligência do governo de Wilson Lima, Samir Freire, que foi preso durante a operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Estado do Amazonas. Samir Freire, para lembrar, ele é acusado de usar a estrutura da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas para roubar ouro extraído de garimpos clandestinos. Infelizmente, né, Carimilhão? Essa é uma gestão marcada pelo crime. Infelizmente, mais uma vez eu ressalto que tem o governador Wilson Lima acusado de ser chefe de uma organização criminosa. O governador acusado, segundo denúncia do Ministério Público Federal. Vamos saber agora os detalhes destas prisões na reportagem de Odineia Araújo. Mais uma vez, policiais viram bandidos e deixam a sociedade à mercê da total insegurança na atual gestão do governo do Amazonas. Na madrugada de sábado, dia 9 de julho, policiais militares do estado e um outro homem que não teve a identidade divulgada foram presos no município de Maraã. Eles são suspeitos de assaltar e extorquir garimpeiros em municípios daquela região, utilizando lanchas oficiais da Secretaria de Segurança Pública do estado. As lanchas, inclusive, foram apreendidas e levadas para o município de Tefé, onde fica a 5ª Delegacia Regional da Polícia Civil. As prisões ocorreram um ano após a Operação Garimpo Urbano da Polícia Federal e do Ministério Público, no dia 9 de julho de 2021. Na ocasião, o então secretário executivo de inteligência do governo do Amazonas, Samir Freire, foi preso juntamente com 3 policiais civis. Eles foram acusados de usar a estrutura da Secretaria de Segurança e informações privilegiadas do setor de inteligência do Amazonas para desviar carga de ouro de transportadoras. No total, o grupo é acusado de desviar pelo menos 60 quilos de ouro. Para o presidente do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, Carlos Santiago, é preciso dar um basta no escândalo envolvendo a segurança pública do Amazonas. A polícia é uma instituição de combate a bandidos e ilegalidade. Não fica bem para o Amazonas e muito menos para a polícia o envolvimento de seus membros em atos, em atividades de corrupção. A polícia tem que dar um bom exemplo
tem que ser eficaz no seu trabalho, tem que promover segurança pública e tem que extirpar qualquer tipo de agente público dentro da sua corporação que haja movido por corrupção. O deputado estadual Dermilson Chagas lembra que a escolha da cúpula da segurança pública é feita pelo governador. E mais esse escândalo envolvendo prisão de policiais que deveriam estar combatendo criminosos é o reflexo do abandono da segurança no governo Wilson Lima. Caso ele não tome nenhuma providência, o Amazonas parte para uma situação quase irreversível no combate a essas drogas, às facções. Vamos ver proliferação maior dos piratas, exploração de ouro de forma desordenada, nós vamos ver captação de pessoas por falta de emprego, tanto no interior como na capital, e o governo no meio de uma discussão entre pessoas que não têm capacidade de oferecer uma ação, um projeto novo para a polícia e para a segurança pública. O presidente do Comitê de Combate à Corrupção no Amazonas, Carlos Santiago, ressalta que situações como essa colocam o estado nos piores índices de violência do país. Enquanto nos outros estados a violência diminui, no Amazonas só cresce. O Amazonas hoje tem um dos piores indicadores de violência do país e do mundo. O Amazonas precisa de uma política de segurança pública que resolva a insegurança dos amazonenses. O governo, com as suas instituições, ouvidorias, corregedorias, precisa agir. A polícia não é lugar para bandidos. Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública informa apenas que os policiais estão afastados de suas funções e que está apurando o caso. Também reforçou que não compactua com o desvio de conduta dos policiais. Estima-se que na área onde os policiais estariam roubando o ouro dos garimpeiros, existam aproximadamente 100 balsas e dragas retirando ilegalmente quase 3,5 kg de ouro por semana em média. Uma riqueza que a muitos interessa. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, mesmo com tanto dinheiro arrecadado, o Estado não consegue resultados positivos na segurança pública. Os números da violência só aumentam diariamente. Essa crise na segurança pública é o exemplo claro desta falta de investimento, de planejamento, de inteligência no processo. Vamos destacar aqui a diferença de prioridade. Wilson Lima aumentou em 7,93% os recursos para a segurança, enquanto que em publicidade a gestão, o investimento, o aumento foi em 142,48%, Karine. Olha só essa diferença, né, Carlão? E no total, gente, em dinheiro ali, em cash mesmo, o Wilson Lima já gastou mais de 500 milhões de reais exclusivamente com publicidade e propaganda. E isso mesmo, enfrentando aí a pior crise sanitária da história do estado, do mundo, lembrando aqui recente, né, com a pandemia de Covid-19. Investimento não em saúde, nem o investimento em saúde foi prioridade nesta gestão. A nossa equipe do 18 horas conversou com o sociólogo, o professor Luiz Antônio Nascimento, sobre esse assunto, sobre o assunto de segurança pública. Ele é professor da Universidade Federal do Estado do Amazonas e tem como um dos temas de pesquisa justamente a política de segurança pública no estado. Vamos ouvir o que o professor disse a respeito. O que a gente pode afirmar o governo Wilson Lima não possui uma política de segurança pública. Ponto. Ele tem um programa de espetacularização da segurança pública, com carros sendo comprados para cima e para baixo, com preço superfaturado, etc., mas não tem uma política de segurança pública. E a demonstração disso é que você não tem equipes, não tem gente competente para tocar essa segurança pública.
O secretário de Segurança Pública pode ser uma boa pessoa, eu não o conheço pessoalmente. Eu não faço juízo de valor das pessoas, eu faço dos homens públicos, né? Então, um secretário de Segurança Pública que não tem nenhuma experiência com segurança pública, é um oficial das Forças Armadas, é um militar, e que vira, porque ele é um amigo do Bolsonaro, porque é amigo do amigo do Bolsonaro, vira secretário de Segurança Pública. Então, como é que eu posso esperar de alguém que não tem experiência, não tem competência, promover segurança pública? Eu não posso esperar dele. Além disso, tem um outro dado. Há um governador que é leniente com a segurança pública, que não tem comando, acaba permitindo que os comandados fiquem à vontade para fazer o que bem entende. É o que está acontecendo com as polícias. Então, quando você tem policiais agindo como bandidos e não há uma resposta dura e contundente contra eles, como deveria ter ocorrido no ano passado, quando esses policiais foram presos envolvidos com roubo, com extorsão de ouro, você abre brecha para que o processo continue. Então, acho que esse é o problema. A gente não tem um governador comprometido com a segurança pública, você não tem uma política de segurança pública, e a sociedade responde por isso com aumento vertiginoso de, por exemplo, as taxas de homicídio no estado do Amazonas. Você está ouvindo 18 horas. Karime, nesse processo todo aqui nós precisamos fazer uma ressalva e destacar, né, o valioso trabalho feito pelos policiais, feito aí pela corporação de um modo geral, não é isso, Karime Leão? Exato, Carlão. A gente lembra aqui que são os policiais, né, militares Sim. e civis, todos os policiais que trabalham... Se viram. Exato, eles trabalham heroicamente pela segurança, defendendo o cidadão, defendendo a população, homens e mulheres Fazem honrados, que merecem todo o nosso respeito, todo o respeito pelo Exato. trabalho que eles desenvolvem. E em muitos casos, aqui a gente sabe que a realidade é complicada, na maioria das vezes até sem condições de trabalho. Pagando até, né, às vezes. Exato, eles estão trabalhando. Então, é importante que a gente ressalve, deixe aqui o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento para toda essa classe, para todos esses policiais que a gente sabe são homens e mulheres honrados aqui do estado. 6h14, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Entrevista do dia. Vamos seguir falando sobre segurança pública no estado do Amazonas. Vamos conversar agora com o Coronel PM Amadeu Soares, que foi secretário de Segurança Pública do estado do Amazonas. Coronel, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao 18 horas. Muito obrigada pela sua participação, por você estar aqui conversando com a gente. Então, o que a gente começou a falar no programa e o que a gente percebe é que estamos num completo descontrole na segurança pública. Não é isso, Coronel? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, os ouvintes da Rádio Mix. O que eu tomei conhecimento nesse final de semana, que vocês passaram agora há pouco nas reportagens, esses fatos nos permitem falar que o crime organizado chegou de fato na estrutura da segurança pública. Porque quando a gente tem a prisão do secretário de Inteligência, esse final de semana, as lanchas blindadas da Secretaria de Segurança chegaram a Maranhão. Aí você vai dizer assim, mas ninguém sabia de nada. Como? E como essa lancha passou pela base Arpão, lá em Quari? Autorizado por quem? Eles estavam com ordem de serviço falsa. Show de bola, então prende o cara, porque isso é uma transgressão disciplinar gravíssima. Chega até a ser crime se houve falsificação. Então, significa dizer que nós estamos entregues na mão de ninguém, porque se estão pegando as lanchas blindadas da secretaria, fazem um deslocamento no Rio Solimões inteiro e ninguém sabe de nada. Ninguém pega, ninguém vê. Outra coisa, houve uma ordem de prisão, depois disseram que não tinha materialidade e ninguém vem a público dar um esclarecimento para a sociedade, dizer, olha, foi um equívoco, foi um erro. Não, muito pelo contrário. Aí fica aquela série de especulações. Na verdade, eu fiquei estarrecido também quando eu vi vários corpos encontrados na cidade de Tonantins. Fiquei estarrecido quando vi um suposto pirata no município de Japurá sendo capturado
por garimpeiros revoltados e teve seu corpo queimado vivo, ou seja, uma selvageria, né, inexplicável. E aí eu te pergunto, onde estão as autoridades? Porque onde o Estado não age, a criminalidade, a marginalidade toma conta, não é? Ocupa e toma conta. E que é gravíssimo. O que nós estamos assistindo no estado do Amazonas não tem nenhuma explicação plausível. Precedente. Não tem precedente nenhum na história do estado isso. E outra coisa, há pouco tempo teve o caso do inglês e do indigenista. Agora, lá próximo, os corpos foram encontrados em Tocantins. Mas onde esses caras foram mortos? E as cenas são de uma barbárie que o Estado Islâmico se transforma numa coisa pequena. Entendeu? É estarrecedor demais o que nós estamos vendo acontecer, e você não vê por parte das autoridades nenhuma providência, você não vê nenhum encaminhamento, você não vê nenhum planejamento deles no sentido de dizer assim para a sociedade: olha, nós estamos mandando 10 patrulhas, nós estamos agora iniciando. Você não vê isso acontecer. O que se percebe, e que vejo que é uma coisa muito grave, é que, além deles terem perdido as rédeas sob o controle da criminalidade, que o sociólogo acabou de falar aqui, a corrupção está, de fato, tomando conta da estrutura da secretaria. Ô, Coronel, olha só, nós estamos falando aqui constantemente, sempre lembrando que o governo está investindo, aumentou o investimento em 142,48% na propaganda e só apenas 7,93% nessa questão gravíssima que nós estamos vivendo hoje, é a segurança. Quanto deveria ser investido hoje na segurança agora? Carlão, primeiro de tudo tem que haver um plano de segurança. Eu tenho que dizer onde estou, para onde eu quero ir. Isso, nós estamos no último ano de governo e até hoje o governo do Amazonas não fez isso. Então, como diz aquela velha frase se eu não estou enganado, é do Sêneca, né? Nenhum vento é favorável para um barco que não sabe seu porto de destino. Então, todo o dinheiro que ele está colocando aí está indo pro ralo. Eu falei, na semana passada, foi atrasado, eles fizeram uma entrega de viaturas na Avenida das Torres. Ora, viatura para quem montar? Porque se nós fizermos uma conta de padeiro aqui, Carlão, vamos lá, 7 mil homens, Polícia Militar, você tira 2 mil para o interior, 1.000 atividade e meio, 1.000 Casa Militar, Assembleia, sobram, me perdi aqui na conta, perdão, 7 mil, tirou 2, veio para 5. 1.000 para atividade e meio, 4. 1.000 para Casa Militar, Assembleia, etc, 3 mil. Aí você pega e divide isso por 5, porque é hoje como está sendo operacionalizada a tropa. Aí você vê que eles não estão montando 100 viaturas na cidade. Sim. E o que é mais grave, não fizeram um concurso público no tempo certo, porque esse concurso público era para ter sido feito em 2019, 2020, aproveitar que estava em pandemia, fazia a formação dos policiais, porque as Forças Armadas continuaram fazendo formação. Então não havia nenhuma proibição com relação a isso, mas não fizeram no tempo certo. Deixaram para fazer no último ano de governo, onde os prazos eleitorais impedem o governo de uma série de atos administrativos. Então, você pode afirmar cabalmente que, de fato, o governo está de costas para a segurança pública. E em estando de costas para a segurança pública, ele está de costas para a sociedade. Sim. Ou seja, a sociedade está entregue à própria sorte. Ou seja, o que a gente tem convivido diariamente é com alto número de assaltos, arrastões, de assassinatos que a gente vê, são cenas, e a gente está convivendo com uma violência sem precedentes na história. Nunca a gente aqui viveu uma violência desse tipo. Agora, Coronel, na sua avaliação, o que deveria ser feito agora, nesse momento de imediato, para tentar chegar a reverter, assim, começar a reverter esse quadro até o fim do ano, por exemplo? Eu vi vocês falando aqui na nobreza dos policiais e etc, etc. Ele precisa colocar policiais, ele precisa contratar policiais e colocar nas ruas. E isso se faz quando você aprova no concurso e você chama os aprovados no concurso, você tem que botar os alunos numa academia e dar treinamento, formação e capacitação para eles no tempo certo. E a partir daí ele está apto a vir para as ruas de Manaus. Isso aí que eu estou falando que não foi feito. Isso precisa ser feito, o efetivo precisa ser recompletado, porque é o policial e a policial
que dão musculatura à segurança pública, que dão visibilidade, que são quem representa de fato o Estado lá na rua. São eles que pilotam as viaturas, que operam o armamento, que operam a tecnologia, que dão vida à segurança pública. E esse dever de casa, o governo do Amazonas deixou de fazer lá em 2019. Porque já tinha tudo pronto, era só eles apertarem no botãozinho vermelho que iniciaria o concurso público, e hoje eles estariam com os quadros, se não completos, mas já bem melhor do que está hoje, certo? Bem melhor do que está hoje, e teria condições de dar capilaridade a patrulhamento nos nossos rios, as nossas cidades, ter recompletado o efetivo do interior, que também está bastante defasado. Então, está muito complicado. A segurança pública no Amazonas é caso de intervenção federal. Pois é, essa era a minha pergunta agora para nós finalizarmos a nossa entrevista, Coronel. Inclusive, nós estamos sempre falando sobre essa questão aí dessa intervenção. Na prática, como poderia ser, né, feita essa intervenção? Como seria essa intervenção? Já houve um precedente, Carlão. No final do governo Michel Temer, a União interviu no estado do Rio de Janeiro somente na área de segurança pública. O general Braga Neto era o interventor, e tinha um outro general que assumiu a Secretaria de Segurança lá, e as Forças Armadas fizeram uma intervenção lá até que o Estado se recompusesse para de fato poder assumir de novo a Secretaria. Então aqui no Amazonas nós estamos passando exatamente pelo mesmo problema. Tá entendendo? Pelo mesmo problema. Então não vejo condições das autoridades darem conta do recado na questão da segurança pública. A criminalidade está sem controle no Estado por pura omissão das autoridades. E esse é o ponto. Muitíssimo obrigada, Coronel, pela sua participação, conversando com a gente a respeito de segurança pública, que é o que nós estamos reféns aqui da criminalidade, não é, Coronel? Com certeza, eu acho que a população ela não aguenta mais passar por esses dissabores todos. Afinal, todos nós pagamos os impostos em dias e merecemos receber um serviço de segurança pública à altura do que nós pagamos de impostos. Tá ok. Muitíssimo obrigado. Uma ótima noite. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Conversamos com o Coronel PM Amadeu Soares. 6h24, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Nós seguimos aí falando sobre o caso da crise de segurança pública do Estado, e lembrando o caso do Bruno Araújo e Dom Phillips, que mostrou para o mundo a completa falta de gestão na área e de como estamos refém dos criminosos. Agora, o Sindicato dos Servidores Públicos Federais está cobrando mais segurança para os funcionários da FUNAI no Vale do Javari, Karine. Pois é, Carlão, isso porque, gente, imagina, segundo o sindicato, os funcionários estão recebendo ameaças depois dos desdobramentos desse caso. E o que acontece? Eles precisam agora trabalhar com portas fechadas por medo dessas ameaças. O repórter Hector Silva traz mais detalhes a respeito do assunto pra gente agora. O Sindicep, Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Amazonas, está solicitando via ofício ao Ministério da Justiça uma gestão nas bases da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Segundo o secretário-geral do sindicato, Walter Matos, servidores do órgão no Vale do Javari têm recebido constantes ameaças após a morte de Dom Phillips e Bruno Pereira Araújo. O ofício também foi enviado aos ministros do STF, o Supremo Tribunal Federal, deputados federais e senadores no Congresso Nacional, ao MPF, Ministério Público Federal, e para o Ministério da Casa Civil. Esses trabalhadores passam uma tensão psicológica brutal, né? Porque eles já trabalham numa condição análoga a paupérrimo, porque eu conheço a realidade da FUNAI e eu sempre defino a FUNAI como um dos órgãos mais abandonados da administração pública. Eu até uso uma rotulação que é minha. A FUNAI é a cara do abandono. Os trabalhadores da FUNAI, eles desenvolvem suas atividades, apesar da situação difícil, por exemplo, no Vale do Javari, que é uma região extensa geograficamente, eles desenvolvem trabalho em condições muito ruins. A FUNAI é um órgão que até hoje, só aqui em Manaus, mas nas ADR, nas CR, como chamam, que são descentralizadas, não tem guarda de segurança, não tem uma câmera para registrar. Recentemente, por que nós voltamos a pressionar isso? Porque os colombianos
E entraram na FUNAI lá em Atalaia e perguntaram quem eram os amigos do Bruno lá. E aí os servidores da FUNAI, claro que não iam indicar ninguém, né? Ficaram quietos, perguntaram quem eles eram. Eles não quiseram dizer o que eram, disseram que era jornalista, mas não disseram o nome e foram embora. Então uma situação extremamente violenta com os trabalhadores da FUNAI, entendeu? Perigoso, inclusive. Hoje nós mandamos ofício para o ministro da Justiça, Anderson Torres, para o presidente da FUNAI, dizendo o seguinte: nós estamos decretando o estado de greve a partir da quinta-feira, que publicamos o edital hoje, mas que vai a partir da quinta-feira o estado de greve, o que dá uma condição para esses trabalhadores ver o que eles podem fazer. Mas na verdade eles estão trabalhando lá de porta fechada. Eles só atendem os indígenas, aqueles parentes mesmo de dificuldade, porque eles têm que atender, porque a realidade do índio não é fácil. O índio chega com problema de saúde, com problema alimentar, e a FUNAI tem que cuidar disso. Então eles estão trabalhando com porta fechada. Segundo Walter Matos, o pedido de segurança e proteção não se limita à coordenação regional do Vale do Javari, pois as ameaças aos trabalhadores se estendem também a outras unidades do órgão no estado. Nós somos informados, entendeu, sobre o perigo que eles correm com os tais de piratas. Eu não tenho muita informação. Tanto que nesse edital meu aqui que nós publicamos hoje, do Sindicato, nós colocamos Alto Solimões, que é uma região geográfica, e Atalaia e Vale do Javari, porque Vale do Javari e Atalaia está dentro do Vale do Javari. Mas a gente tem informação dessa situação perigosa que eles têm lá em função dos piratas. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 21 minutos, e 28 minutos. Seguimos para Brasília, vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, vamos começar falando sobre o caso extremo, absurdo, né? Do assassinato do tesoureiro do PT por um apoiador do presidente Bolsonaro. O crime aconteceu em Foz do Iguaçu durante a festa de 50 anos do petista. Teve troca de tiros, foi uma cena lamentável e o episódio revela que todos nós, como sociedade, perdemos a civilidade no debate político. É uma falência social para todos nós, Cadu. Fala pra gente mais bastidores, os desdobramentos desse caso. Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Insanidade, Karine. Não há outro adjetivo para esse crime que, como você disse, revela a nossa falta de civilidade no debate político. É um problema que não é de alguém, é um problema de todos nós, como você disse, é nosso esse problema. Cabe a nós resolvermos essa questão. A partir de hoje, né, que isso sirva de lição. Esse caso tem muitas lições a deixar para todos nós, né? O vice-presidente, Hamilton Mourão, ele comparou o caso com uma briga de bar que acontece todo fim de semana. O líder do governo, o deputado Ricardo Barros, que é da região sul, lá de Maringá, ele comparou a morte de Marcelo Arruda com um acidente de trânsito. Ou seja, os líderes do governo, tão absurda quanto a história, quanto o caso do assassinato, é a reação do governo que eu estou tentando dizer. É a reação do vice-presidente, do líder da Câmara, e agora a pior reação de todas foi a do presidente Bolsonaro, que deu um tom de descaso, comparando a morte de Marcelo Arruda com o caso de Adélio Bispo, o homem que esfaqueou ele durante a campanha presidencial lá em 2017, fazendo um tom de olho por olho, dente por dente, cara. Vê se pode. Vamos ouvir o que ele disse. Vocês viram o que aconteceu ontem, né? Uma briga de duas pessoas lá em Foz do Iguaçu. Bolsonarista, não sei o que lá. Agora, ninguém fala que o Adélio é filiado ao PSOL, né? Exato. Ninguém fala que o Daniel. Bem, a única mídia que eu tenho é essa que vocês têm aqui, tá na mão de vocês aí. Tá? Tanto é que eles querem censurar isso aí. Você está ouvindo 18 horas.
A gente acompanhou um trecho da fala do presidente Jair Bolsonaro a respeito do assassinato do tesoureiro do PT por um apoiador bolsonarista numa festa durante esse fim de semana e que um erro não justifica o outro, né, Cadu? Exatamente, Karine. Agora, só relembrando a história. Marcelo Arruda, que era guarda municipal, filiado ao PT, tesoureiro do partido em Foz do Iguaçu, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, ele foi morto a tiros quando celebrava o aniversário dele, de 50 anos, tendo como temática da festa o Partido dos Trabalhadores. Ele foi baleado por Jorge José Guarani, que é agente penal federal, bolsonarista extremo, não era convidado da festa, mas foi lá tirar satisfação. Depois de arrumar confusão com as pessoas na entrada do evento, ele voltou ao local armado e fez vários disparos. Numa troca de tiros com Marcelo, ele também foi baleado e até o momento ele segue hospitalizado. Lá em Foz do Iguaçu, Karine, a Secretaria de Segurança trocou de delegado. Nesse caso, saiu a delegada Iane Cardoso e entra a delegada Camila Seconello, que assume uma espécie de força-tarefa para investigar esse caso. E esse crime ganhou repercussão internacional, cara. E claro que esse fato repercutiu na campanha do presidente Bolsonaro, que tenta apagar mais esse incêndio, porque a equipe do marqueteiro Duda Lima queria que Bolsonaro fosse um pouco mais incisivo no repúdio contra a atitude do apoiador bolsonarista. Só que Bolsonaro preferiu fazer comparações e dizer que, abre aspas, uma andorinha só não faz verão. Além desse vídeo que nós, desse áudio que nós mostramos, dessa fala dele no Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse mais isso. Ele falou que para as pessoas que elas não podem esquecer do papel que elas estão cumprindo na defesa do país e que uma andorinha só não faz verão. O que ele quis dizer com isso? Será que ele quis dizer que outras pessoas precisam fazer o mesmo? Então, esse foi o ponto da campanha. O próprio marqueteiro Duda Lima percebeu uma falha grave nesse discurso e agora ele está mudando de estratégia. Agora o problema que está feito, né, os influenciadores digitais pagos pelo governo já foram orientados a insuflar agora o debate, acusando a esquerda de ser... Alô, Cadu, falhou a ligação, acusando a esquerda de completa, falhou nesse ponto. Exatamente. Essa é a estratégia do marqueteiro Duda Lima. Ele já conversou com os influenciadores digitais a serviço do governo nas redes sociais para dizer, dar um direcionamento de insuflar o debate e acusar a esquerda de ser violenta. Ou seja, tentar mudar o discurso. E tem já o assunto também repercute no Congresso Nacional, Karine. O senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, ele protocolou hoje um projeto de lei que aumenta a pena para crimes de homicídio quando cometidos em decorrência de intolerância política ou partidária. A pena hoje é de 6 a 10 anos de prisão. E a proposta dele é aumentar essa pena de 12 a 30 anos de prisão. Ou seja, é um assunto que vai repercutir a semana inteira. Karine Carlão. Pois é, Cadu, só abrir um parênteses, que é um momento de reflexão, não é um momento de aumentar o ódio ou de dar mais armas, é um momento de dar um passo para trás e refletir, pensar nos atos. Nada justifica a morte ou assassinato de alguém, nada justifica tanto ódio entre dois extremos. Não aqui, não é, Cadu? Obrigada. Exatamente. Vale reforçar que pode ter ocorrido outros crimes no Brasil, crimes políticos, mas esse chamou a atenção pela intolerância, pelo desejo de tirar a vida de outra pessoa, pela motivação de tirar a vida de outra pessoa por motivações políticas, por convicções políticas. Sim. O que é um absurdo. A gente precisa manter o controle, né, Karine? Sim. Cadu, olha só, saiu hoje mais uma pesquisa de intenção de votos, mostrando desta vez um crescimento da senadora Simone Tebet. Ponto positivo para a terceira via? É isso? Isso mesmo, Carlão. Conforme a pesquisa da FSB Comunicação, encomendada pela BTG Pactual, que saiu hoje, Simone Tebet, ela que é do MDB, subiu de 1% para 4% em apenas um mês, se
ficando em quarto lugar atrás de Ciro Gomes, que tem 9%. É um percentual pequeno, viu, Carlão? Mas é importante dizer que ela mostra que a senadora Simone Tebet, ela que é do estado do Mato Grosso do Sul, que nos últimos dias vem fazendo diversas viagens pelo Brasil, se reunindo com diversos segmentos do mercado, ou seja, ela está aparecendo, ela conseguiu melhorar bastante a performance dela. Ponto positivo, como você disse, para a terceira via, Carlão, que desde o ano passado vem tentando se consolidar como alternativa para os eleitores que não querem votar nem em Lula e nem em Bolsonaro. Inclusive, esse resultado caiu com uma luva, porque o PSDB passou o fim de semana ameaçando não apoiar mais a pré-candidatura de Simone Tebet, caso ela não apoie a campanha de Eduardo Leite, a governador do Rio Grande do Sul. Nos bastidores, diz que o sonho dela de disputar a presidência da República está por um fio. Vamos aguardar. E ainda falando sobre a pesquisa, Carlão, Lula e Bolsonaro seguem no mesmo patamar. Lula tem 41% das intenções de voto e Bolsonaro tem 32%, o que indica um segundo turno pela frente. Numa avaliação sobre público votante, Lula é o candidato mais popular entre as mulheres, com 43% das intenções de voto. Bolsonaro tem 24% do público feminino. Entre os homens, Lula pontua menos, 39% das intenções de voto, e Bolsonaro tem 40%. Praticamente parelho aí. Bolsonaro é o mais popular entre os brasileiros de 25 a 40 anos e de 41 a 59 anos de idade, com 35% das intenções de voto nas duas faixas etárias. Agora, quanto às regiões do Brasil, Carlão, Lula está liderando largamente na região Nordeste, com 59%. E Bolsonaro, enquanto isso, ele lidera no Sul, com 49%. Nas demais regiões, há empate técnico, inclusive na região Norte, no estado do Amazonas. Carlão e Karine. Cadu, muitíssimo obrigada pelas suas informações. Voltamos amanhã. Boa noite, bom trabalho. Um abraço, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, Cadu, agora 6h38 e você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, daqui a pouquinho você vai conferir aqui no 18 horas. Os escrivães de investigadores da Polícia Civil decidiram começar a Operação Tartaruga dentro das delegacias. Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Começando a semana, segunda-feira, tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A previsão de chuva é de 90%. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 37% e 91%. Mix. Olha só, depois de serem impedidos pela Justiça, pedido do governador Wilson Lima de começar uma greve, os escrivães e investigadores da Polícia Civil decidiram realizar a Operação Tartaruga dentro da própria delegacia, Karine. Exato, Carlão. Lembrando que o governo do Amazonas entrou na Justiça para impedir essa greve dos policiais civis, que eles reivindicam pagamento de direitos trabalhistas. Ainda de acordo com a categoria, hoje os policiais civis, como peritos clínicos, por exemplo, usam seus instrumentos pessoais para conseguir trabalhar. Em alguns setores, nem computador, nem combustível tem para que os policiais consigam trabalhar. Olha só, a medida é mais um passo aí da mobilização que já vem sendo realizada pelos investigadores e escrivães para que a lei seja cumprida. O repórter Hector Silva conversou aí com lideranças da mobilização e traz agora os detalhes para a gente. Impedidos pela Justiça de realizarem greve geral, escrivães e investigadores da Polícia Civil do Amazonas anunciaram na última sexta-feira, dia 8, logo após serem intimados judicialmente de que não poderiam fazer o movimento grevista, que estão em operação padrão em todo o estado, em protesto contra o não pagamento da última parcela do escalonamento e pela liberação das promoções. Ambos atos que dependem exclusivamente do governador Wilson Lima do União Brasil, já que já existe uma lei para isso.
Segundo o investigador James Figueiredo, um dos líderes do movimento dos policiais, a operação intitulada Tartaruga se dará para sensibilizar a Justiça Estadual diante da ação judicial favorável pela liberação das promoções dos escrivães e investigadores, com a entrega de cartilhas e uma nova ação na Justiça. A mobilização continua, né? Existe aquela cartilha, o POP, né? Então a gente está trabalhando em cima disso, né? O cumprimento do que está na cartilha, que são as obrigações, as atribuições de escrivão e investigador. E a gente continua mobilizado, né? A gente não entende o porquê isso, né? Até porque a promoção existe, uma decisão judicial favorável. A última parcela do escalonamento está na lei, né? Está na RT já para ser pago. Nós já entramos, né, sobre a questão do pagamento de uma parcela, às vezes a gente deferiu, agora a gente vai para a segunda instância. Segundo o presidente em exercício do Simpol, o Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Amazonas, Renato Bessa, a intimação da Justiça, entregue na sexta-feira, informa que o movimento grevista não comunicou o Estado em tempo hábil, o que ele disse ser mentira. Bessa explicou a entrega da cartilha e disse estar decepcionado com o governador Wilson Lima. De um oficial de justiça que nos veio comunicar da decisão do desembargador Abraham Peixoto Campos Filho, que julgou o nosso movimento grevista ilegal. A gente fica muito triste com uma situação dessa, né? Principalmente em relação ao nosso governador, que trouxemos aqui na nossa casa, o acolhemos, o apoiamos, e ele, juntamente com toda a sua equipe, nos prometeu, temos gravado, que pagaria esse escalonamento. Infelizmente, ele não cumpriu a lei e nós, ao contrário dele, estaremos cumprindo. Mas, como dizia, é de forma muito insatisfatória que a gente recebe essa notícia. E ainda mais, lendo a decisão, algumas inverdades apareceram, como, por exemplo, citaram que não havíamos comunicado em tempo hábil a Procuradoria, o Governo do Estado do Amazonas, e comunicamos sim, temos como comprovar. Mas, meus irmãos, não se sintam derrotados nessa situação. Nós temos que seguir com, agora principalmente, o cumpra-se a lei, cumprindo a cartilha, cumpra-se a lei, porque lá não estaremos, de forma alguma, desenvolvendo atividades grevistas. Sim, somente aquele trabalho que a gente já iniciou e queremos continuar. Mais uma vez, cito o nosso governador no sentido de dizer que a Polícia Civil, em especial investigadores e escrivães, estão decepcionados com a atuação dele. E dizemos mais ainda, que ainda há tempo, governador. O senhor não criará nada novo. A lei já existe, já tem previsão orçamentária, só basta o seu sim. Desde o dia 25 de maio, os policiais civis pressionam o governador Wilson Lima pelo pagamento dos direitos trabalhistas. Os investigadores e escrivães estão seguindo uma cartilha produzida pelo Simpol AM, em que orienta os agentes da Força Policial a cumprir apenas o seu trabalho e com a estrutura disponibilizada pelo governo do Amazonas, permitindo, por exemplo, caso a delegacia não tenha computador, que o policial não deva usar o seu equipamento pessoal. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, hein? Com a explosão de novos casos de Covid-19, Manaus abriu a semana com 84 pontos de vacinação distribuídos em todas as zonas geográficas da cidade. As 81 unidades básicas de saúde, os 2 pontos estratégicos de grande fluxo, são eles os Estúdios 5 na Zona Sul e o Shopping Felipe Dal na Zona Norte, né? Eles continuam
operando normalmente ao longo de toda a semana. Pois é, a exceção é o Centro de Convenções de Manaus, o Sambódromo, na Zona Oeste, que vai ser mantido como local de atendimento até a próxima quarta-feira, somente com drive-thru. Agora, mais detalhes sobre o assunto a gente confere com a repórter Nathalie Moraes. Nos últimos dias, mais de 53.550 pessoas foram imunizadas contra a Covid-19 em Manaus durante a intensificação da campanha aqui na capital entre a última quinta-feira e o último sábado. Nesta semana, a Secretaria Municipal de Saúde abriu 84 postos de imunização contra a Covid-19 distribuídos em todas as zonas daqui da capital. São 81 unidades básicas de saúde e 2 pontos estratégicos de grande fluxo. São eles Estúdio 5 e Shopping Felipe Dal, que continuam funcionando normalmente ao longo de toda esta semana. Já o Sambódromo, Centro de Convenções de Manaus, será mantido como local de atendimento até a próxima quarta-feira com um drive-thru e com os postos de pedestres em substituição ao Centro de Convenções Vasco Vasques, que foi fechado. O município segue oferecendo a primeira, segunda, terceira e quarta dose. Todos os públicos contemplados na campanha de vacinação. Para os que têm idade entre 5 e 11 anos, estão liberadas 2 doses. Os adolescentes de 12 a 17 anos podem receber 3 doses, sendo que a terceira é o primeiro reforço que deve ser tomada 4 meses após a segunda. Para o público de 18 anos e mais, estão liberadas 4 doses, também com intervalo de 4 meses entre as doses de reforço. A chefe da Divisão de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Isabel Hernandes, fez um apelo para que as pessoas reforcem as suas doses da vacina contra o coronavírus. Quem perdeu a oportunidade de participar da intensificação de vacinação, temos ainda 81 UBS com vacina contra a Covid, além do Estúdio 5, Felipe Dal e Vasco Vasco esperando por você. Se você não está completo com a tua dose contra a Covid, seja a segunda dose, terceira dose ou mesmo a primeira dose, e aqueles que já estão no tempo para fazer a quarta dose, procure imediatamente tomar sua vacinação. A vacina é a única forma de prevenção. Os endereços de todos os pontos de vacina e os horários de atendimento podem ser conferidos no site da Censa, censa.manaus.am.gov.br. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Às 6h48, vamos falar sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Então, todos os dias temos falado aqui sobre o aumento do número de casos da Covid-19 no Amazonas. A gente acabou de ouvir aí a questão da vacinação na reportagem da Nathalie Moraes. E hoje, quem testou positivo foi o ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes. Artemisa, Amazonino comentou que está com sintomas leves. Atualiza pra gente como é que está o quadro de saúde do candidato. Boa noite. Isso mesmo, Karine. Ele relatou no Twitter dele que está com sintomas leves, conforme você disse. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Amazonino está se tratando em casa, está isolado. Ele testou positivo, para a Covid-19 nesta segunda-feira. O ex-governador do Amazonas, que é atual pré-candidato ao governo pelo Partido Cidadania, postou mensagem no Twitter. Se você estiver acompanhando aí o 18 horas pelo YouTube, pelo Instagram, vai poder ver a imagem, então, da mensagem dele no Twitter, que diz o seguinte, abre aspas: meus amigos e minhas amigas, informo que hoje testei positivo para a Covid-19. Estou com sintomas leves e me recuperando em casa. Minha agenda para os próximos 4 dias foi suspensa. Já estarei 100% ao lado da minha gente. Um abraço do Amazonino, fecha aspas. Essa é a segunda vez, Karine, que o ex-governador do Amazonas, testa positivo para a Covid-19 este ano. A primeira vez foi em janeiro. Ele também teve sintomas leves. Na ocasião, ele estava com 3 doses da vacina da Covid-19 e agora Amazonino está com as 4 doses. A importância que a gente vê do imunizante, Quem está vacinado, a maioria aí não teve complicações. E agora,
como o número de casos vem aumentando, a gente vê a importância, né, do uso da máscara e também do uso do álcool em gel. Inclusive, a minha sobrinha, que mora aqui comigo, também testou positivo hoje para a Covid-19. Karime, Carlão. Ei, Artemis, olha só, estamos aí com menos de 3 meses, né, para o primeiro turno das eleições deste ano. Como estão as estratégias dos pré-candidatos ao governo do Amazonas? O marketing é fundamental, a gente sabe, né, para definir aí a escolha, né, a imagem, o slogan de campanha, tudo isso é de extrema importância, né, para um candidato, não é isso, Artemis? Importantíssimo, Carlão. Inclusive, entre um conjunto de ações, né, para alavancar aí as candidaturas. Bom, eu quero destacar hoje os 3 principais candidatos, os que estão à frente aí nas pesquisas. Em primeiro lugar, volto a falar aí de Amazonino Mendes, ele que tem liderado praticamente todas as pesquisas. Em segundo lugar, o Wilson Lima, do União Brasil, e o senador Eduardo Braga, do MDB. Começando pelo Amazonino, ele tem a favor dele, né, a experiência, foi 4 vezes governador, 3 vezes prefeito e ainda senador. O resgate histórico, né, das obras dele, inclusive postado nas redes sociais, mostra a relevância das gestões de Amazonino. Então a gente comenta que o principal desafio dele é convencer a população que ele tem saúde e vigor para governar. E que esses 2 itens serão aí bem explorados e questionados, inclusive, pelos adversários políticos. Bom, eu acredito, é uma opinião minha, que a Amazonino precisa, na verdade, mostrar que ainda pode realizar grandes obras, grandes projetos, e não se preocupar com essa questão de idade, não. Se for assim, né, a Rainha Elizabeth, que tem 96 anos, Joe Biden, que tem 79 anos, não estariam no poder. E ninguém questiona a idade deles. Então, a discussão, na verdade, é quem tem competência para governar. Como ele mesmo disse nas últimas mensagens dele, né? Ele nunca governou com as pernas, mas sim com a cabeça. Bom, o segundo colocado, o governador Wilson Lima, ele busca aí a reeleição. Em 2018, ele veio com o discurso do novo, que iria mudar a velha política, que seria a transformação. Usou, inclusive, o jargão, né? A bronca é comigo. E ele usava, inclusive, esse jargão no programa de TV no qual ele era apresentador. Bom, hoje o jargão é usado pela população, mas contra o governador Wilson Lima. Para a reeleição, parece que o discurso da velha política vai continuar, mas o que se comenta nos bastidores é que a gestão dele e ele ser réu, né, no Superior Tribunal de Justiça, enfim, não vai cair muito bem essa comparação. Vai usar também a força e a jovialidade, mas a população sabe que isso não determina um bom governo. Bom, o terceiro colocado, o senador Eduardo Braga, ele foi 2 vezes governador do estado e uma vez prefeito. Uma vez prefeito e 2 vezes senador. Na pré-campanha, o senador tentou reverter aí algumas dificuldades, questões de temperamento, né, notícias negativas pela imprensa, enfim. Atualmente ele tem resgatado as obras das gestões passadas e, claro, fazendo algumas críticas ao atual governo. O senador tem buscado também a imagem de Lula para alavancar a pré-candidatura dele. Bom, semana passada, ele inclusive chegou a fazer um post, né, nas redes sociais dele, uma foto antiga com Lula, e dizendo que vale a pena viver de novo. Bom, saindo agora das pautas, né, dos 3 candidatos que eu fiz a comparação aí, entre as pautas dessa eleição, educação, saúde e segurança, devem ter destaques ainda mais a situação que nós vivemos da Covid-19, questão da segurança, o aumento da violência também no estado do Amazonas, mas com a crise econômica, a situação da Zona Franca de Manaus, emprego e fome, devem ser prioridade neste debate, o que comenta o articulista político Braia Douzani. Tirando aquele voto de afeição, de paixão, e tirando aquele voto ideológico, partidário, etc.,
A maioria do povo brasileiro entende o político, pelo menos indiretamente, como aquele que é capaz de resolver as problemáticas sociais. Se nós estivermos falando do Amazonas, se resumem quase que na sua totalidade nas questões do emprego, e isso envolve questões como Zona Franca de Manaus, e a fome, né? Projetos sociais, pessoas que estão à margem. Outro dia saiu um dado que 33% da capital, Manaus, está em vulnerabilidade alimentar. Essas pessoas vão voltar em outubro. A missão desses candidatos é propor soluções para que essas pessoas sejam alcançadas pelo Estado. Você está ouvindo 18 horas. Que a gente entende nesse comentário, inclusive do articulista político Braia Douzani, é que quem vai levar vantagem realmente é quem tiver boas propostas para essas situações que são importantes e também bem graves para o estado do Amazonas. Então, quem tiver realmente boas propostas e um bom discurso e mostrar realmente competência, né, para governar o estado, deve levar vantagem nessa eleição deste ano. Karine e Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Uma ótima noite para vocês também. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, agora são 6 horas e 57 minutinhos. 18 horas. Carlão, vamos agora aos indicadores econômicos. Indicadores econômicos. Ok, Karine Leão, você começa os indicadores. Então, dólar... Economia. O dólar fechou o dia em alta de 1,96%, cotado a R$ 5,37. O euro fechou em alta de 0,63%, a R$ 5,39. E o Bitcoin fechou em baixa de menos 0,62%, aos R$ 110.240. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em queda de 2,07% e encerrou o dia abaixo dos 100 mil pontos, aos 98.212 pontos. E temos uma boa notícia: a gasolina está mais barata. A determinação da Justiça sobre a redução do ICMS fez o litro da gasolina registrar queda e está sendo vendida a R$ 5,99 em alguns postos nesta segunda-feira. Exato, Carlão. Antes, o preço médio da gasolina comum no estado era de R$ 7,31. No sábado, o litro da gasolina era vendido a R$ 6,69. O litro do etanol também apresentou queda e passou de R$ 5,29 para R$ 4,99. Por outro lado, o diesel não apresentou redução e segue com preços a partir de R$ 7,29. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O principal assunto do noticiário hoje foi o assassinato causado por questões políticas e eleitorais em Foz do Iguaçu. É o tipo do crime que não faz sentido nenhum, em qualquer sentido, político, religioso ou simplesmente humano. E traz à discussão um problema grave que nenhum cidadão tem o direito de não saber. No início da história da humanidade, as diferenças políticas eram decididas na base da violência. Uma das maiores conquistas da humanidade foi o voto universal. Quem tem mais voto ganha a eleição. A lei garante as formas de participação e os direitos das minorias. Com o voto, todos podem se manifestar de forma livre nas escolhas dos dirigentes políticos. A discussão política e eleitoral é saudável quando os cidadãos com os mesmos direitos se respeitam. Fora disso, é simplesmente retroceder. E se a sociedade se desfizer desse sistema, dessa forma, que chegamos democraticamente, certamente cairemos na barbárie. E o caos estará instalado com grande sofrimento para a maioria dos cidadãos. 18 horas. Agora são 7 horas em Manaus e nós temos a saideira, é isso, Karine? Carlão, é o seguinte,
O Amazonas voltou à fase laranja com alto casos de Covid-19. Conforme a Fundação de Vigilância em Saúde, a média móvel diária de casos confirmados subiu de 48 para 411 casos nos últimos 14 dias, tá? A regressão, a volta dessa fase para a fase laranja acontece 10 dias depois do Amazonas ter saído da fase verde e entrado para a fase amarela da pandemia. Isso aconteceu no dia 1º de julho deste ano. Agora sim, 7h01, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo e até amanhã. Finalizamos mais uma edição do 18 horas. Boa noite, fique em 100,7, continue bem e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.